Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso de Efésios, sobre Efésios, não um curso em si, mas vamos dar aqui um panorama a respeito deste livro, dos capítulos, algumas informações preciosas que nós podemos ver neste livro, que é um livraço, embora curto, mas é um livraço. E hoje nós estamos aqui com um desafio de um assunto muito interessante. Estamos aqui com um assunto quentíssimo, que é muito polêmico, envolve questões doutrinárias, envolve questões denominacionais, mas vamos tentar analisar com calma aquilo que o texto está trazendo para a gente, para podermos alcançar aí o objetivo desse sentido, do que é eleição, o que é predestinação. Então eu convido vocês para juntos embarcarmos nesta jornada. Então, não se preocupe com os barulhos aqui, tá no fundo. Estamos aqui numa avenida aqui bem movimentada aqui, mas nada que vá atrapalhar aqui a gente no entendimento. Então vamos lá. O texto áureo que nós vamos utilizar é este texto aqui, né? Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos da adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então tem dois termos aqui que são muito importantes e interessantes para podermos entender o assunto de hoje. Nós vamos falar um pouquinho sobre eleição, né? Como também nos elegeu e nos predestinou. E nós vamos estar analisando esse versículo aqui com mais tranquilidade, com mais calma, para podermos atingir esse objetivo, tá bom? Uma verdade prática que, segundo a presciência de Deus, grave esse termo, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Olha que afirmação polêmica, né? Segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação. Preste atenção nisso, nós vamos diluir isso ao longo do nosso estudo. Os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. Então, já começo aí soltando as bombas para que a gente, no decorrer do texto, dos assuntos aqui do nosso estudo, você vá tirando as suas conclusões, tá bom? E aí eu tinha falado que a gente retomaria esse texto, né? A gente pulou esse texto propositalmente porque a gente precisaria pegar aí esse bloco aí bem mais firme para podermos, de certa forma, aprender e aprofundar um pouquinho mais sobre ele. Então, se você puder pausar aí, Efésios capítulo 1, versículos de 4 ao 12. Você pode pausar aí sem nenhum problema, leia esse texto, tenha aí a sua Bíblia em mãos, para que você possa ler aí o texto e a gente poder estar comentando algumas coisas a respeito dele. Pois bem, qual o objetivo geral da lição? Informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais pessoas creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Gente, aqui está um segredo muito grande, tá bom? Quando a gente fala desse objetivo aqui, nós vamos tentar diluir isso ao longo do texto, mas a guisa de introdução, eu queria dizer para vocês que Deus não escolheu pessoas para serem salvas e pessoas para serem condenadas. Eu acho que isso tem que ficar muito claro no início da nossa lição aqui. Por quê? Porque é isso que vai nortear. Uma coisa é Deus escolher quem vai ser salvo e quem vai ser condenado. Outra coisa é Deus saber quem vai escolhê-lo para ser salvo e quem não vai escolhê-lo e vai ser condenado. Então é muito diferente isso. Se eu disser para vocês assim, olha, nós acreditamos que Deus não sabe quem vai ser salvo, seria uma heresia muito grande. Deus sabe quem vai ser salvo, sim, mas a ação da salvação, ela não implica diretamente no desejo de Deus. Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas nem todas as pessoas vão escolher a salvação.
Então Deus sabe, aqui esse objetivo geral da eleição é para dizer assim, Deus sabe quem vai escolher a salvação. Deus sabe quem vai escolher entregar sua vida a Jesus para obter a salvação. Deus sabe, mas não há uma ação de Deus conduzindo a pessoa para escolher ser salvo e uma ação de Deus induzindo a pessoa a querer ser condenado. Então, que Deus é esse, se nós pensarmos assim? Claro que algumas doutrinas têm as suas explicações, mas na minha ótica não entra, não caberia um Deus que criou um ser humano para ser condenado, ou seja, existe um grupo de pessoas que serão condenadas, segundo algumas doutrinas. Então, qual o objetivo de criar o ser humano para ele, mesmo que ele tente, ele não vai conseguir a salvação? Porque ele não nasceu para isso e ele não foi criado para a salvação, ele foi criado para a condenação. Então isso fica muito complicado aí na cabeça de algumas pessoas. Então o objetivo geral da lição é dizer que Deus soube de antemão, por causa da presciência de Deus, precisa de saber antes quais pessoas creriam, escolheriam crer nele e quais pessoas não iriam escolher. Então Deus sabe quem vai escolher ele e quem não vai escolher ele. Isso é um ponto. Agora, dizer que Deus agiu para criar um ser humano, para aquele ali específico escolher ser condenado e o outro ali escolher ser salvo, não teria uma lógica assim na minha ótica, tá bom? Mas a gente vai discutir isso mais a fundo, porque nesta lição o que é que nós vamos ver? Esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação, que existe uma diferençazinha aqui, e explicar como ocorreu a eleição divina. Como foi essa eleição que fala que desde antes da fundação do mundo, nos versículos do texto que você leu também. E constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Ou seja, a gente vai constatar isso aqui, vai ser uma coisa bem interessante. Então vamos lá. A guisa de introdução também, que a eleição e predestinação são termos importantes no estudo sobre a doutrina da salvação. Quando a gente fala de salvação, não tem como nós não passarmos por esses dois termos, até porque nós temos várias possibilidades hoje e várias denominações ou doutrinas religiosas têm a sua perspectiva e a sua visão de mundo a respeito da salvação, de quem vai ser salvo e como se dá esse processo de salvação. Que quando a gente chegar no capítulo 2 e nós vamos trabalhar a ideia da salvação pela graça, essa ideia de eleição e predestinação precisa estar muito diluída na nossa mente. Precisamos estar com isso bem conscientes de como isso se desenvolve ao longo da nossa vida. Então, há aquelas pessoas que falam de objeto de salvação não diretamente. Há aquelas pessoas que dizem que quando a pessoa morre, vai direto para o céu, outra vai direto para o inferno, outra vai descansar no Senhor até o juízo, outra vai para o purgatório, outra vai reencarnar, enfim. Quando fala de salvação, de morte, é uma gama de possibilidades, mas não tem como chegarmos a nenhuma conclusão a respeito de salvação sem antes entendermos o que é eleição e o que é predestinação, que nós vamos trabalhar aqui. Então, a doutrina da eleição em Cristo é gloriosa. Nele fomos eleitos para a salvação e predestinados a desfrutar das mais ricas bênçãos espirituais, que no estudo anterior nós falamos dessa possibilidade de trabalharmos um pouco das bênçãos espirituais. Que bênçãos são essas? Que as pessoas ficam mais focadas nas bênçãos materiais do que necessariamente nas bênçãos espirituais. E Deus, a doutrina da eleição vai dizer para nós que Deus nos predestinou, fomos eleitos para a salvação e nos predestinou para desfrutar. Não é? A ação de Deus foi nisso, para que nós pudéssemos desfrutar dessas mais ricas bênçãos espirituais que preenchem o vazio do nosso coração em detrimento daquelas bênçãos materiais que apenas faz com que a gente tenha em algum momento sanar o nosso vazio temporário. Quando nós desfrutamos das bênçãos materiais, o vazio ele é preenchido no momento, mas ele também começa a diluir ou a esvaziarmos. Não é? Porque é uma coisa que é o desejo. Quanto mais eu tenho, mais eu quero, eu corro atrás, nunca estou satisfeito. Mas as bênçãos espirituais
traz aí uma satisfação para a gente. Então vamos lá. Eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Então quando a gente fala de eleição, nós estamos falando dessa eleição divina. A eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios, capítulo 1, versículo 4, o versículo que nós começamos com o estudo, né? Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Então, se você for olhar, abra aí a sua Bíblia de novo, em Efésios, capítulo de número 1. Aí você vai ver aqui comigo, ó, Efésios, capítulo 1, versículo de número 4. Ele vai dizer assim, olha o que é que o texto bíblico vai dizer para a gente. Capítulo 1, versículo 4. Mesmo antes de criar o mundo, na versão da NVT, tá? Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Então isso, na verdade, implica em alguns aspectos, em 3 aspectos. Primeira pergunta que eu faço é: em que fomos escolhidos? Em que? Em quem fomos escolhidos? Fomos escolhidos em Cristo. Por isso essa eleição ela é cristocêntrica. Porque nós fomos escolhidos por meio de Cristo, através de Cristo e em Cristo Jesus. Então esse é um aspecto da eleição, da escolha, que acaba acarretando aí essa questão da eleição divina. De onde parte isso? A outra pergunta é: em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo, ou seja, antes da fundação do mundo, entenda o texto, que Deus já havia escolhido Jesus Cristo para fazer esse processo de restauração. Logo, mais uma vez reforço, Jesus não é, nunca foi e nunca será o plano B de Deus. Então, desde a fundação do mundo, já existia a ideia de que por meio de Cristo Jesus, as pessoas iriam obter a salvação. E passou por um processo aí de evolução, né? Nós chamamos na teologia de revelação progressiva até chegar a Cristo Jesus, mas tudo apontava para ele desde o livro do Gênesis. E qual a finalidade? Por que Deus nos elegeu? Por que Deus fez esse processo de eleição? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Então a eleição de Deus se dá para isso. Deus elegeu o ser humano para que ele pudesse ser santo e irrepreensível. Então isso é uma escolha que o ser humano faz a partir do momento que essa pessoa entrega a sua vida a Cristo Jesus e decide viver uma vida em função de Cristo Jesus. Então a eleição é para isso. Então, voltando aqui nesses aspectos, quando você vai lá que eleição traz a ideia de escolha, então que escolha é essa? Passa por esses aspectos. Em quem fomos escolhidos por meio de Cristo, em que tempo antes da fundação do mundo e em qual finalidade para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Deus nos escolheu para que pudéssemos ter uma vida santa e irrepreensível. Então Deus nos elegeu para isso. Foi uma escolha de Deus fazer com que o ser humano pudesse escolhê-lo. Dar essa liberdade para o ser humano escolher. Eu gosto muito de pesquisar sobre algumas bíblias de estudos, né? E eu leio todas que eu puder, né, em termos de bíblias de estudos. E mesmo sendo doutrinas diferentes, mas tem muitos aspectos em que elas nos ensinam bastante. Então, Donald Stamps, editor da Bíblia dos Estudos Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Cristo. Ou seja, o que ele está dizendo é que essa eleição se fundamenta quando a pessoa está unida com Cristo. E que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Ou seja, o primeiro passo que ele está dizendo é crer em Cristo Jesus. É ter fé em Cristo Jesus. Então, a partir do momento que a pessoa crê em Cristo Jesus, logo a vida dela vai estar sendo convocada, ela vai estar sendo eleita para viver uma vida irrepreensível. Declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. 1 Pedro 1,2 vai confirmar isso. Então, o que ele está querendo mostrar aqui? Que Deus já havia criado o ser humano e já havia pensado na igreja para que pudesse, através disso,
as pessoas obterem pela fé a sua busca pela eternidade. Gente, isso é muito, muito complexo, mas a gente não pode deixar de perceber essas coisas nas entrelinhas. Então, nessa declaração de fé, mostra que Deus elegeu a igreja. Deus já tinha planejado que a igreja seria um instrumento de salvação para o mundo, que através da igreja vidas seriam alcançadas pela fé em Cristo Jesus. Então a eleição se dá nesse processo, não a eleição de escolha. Deus escolheu um ser humano para que ele pudesse ser crente, cristão. Não é assim que a nossa declaração de fé segura, tá bom? Então vamos lá, as condições da eleição. Aí vem de novo, a Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos. E aqui é que está o segredo, gente. Se você for lá em João 3,16, você vai ver o versículo chave, áureo, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, para todo aquele que nele crê. Então a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todas as pessoas. Então todas as pessoas podem ter acesso a essa salvação, caso elas decidam e enxerguem Cristo como o único suficiente salvador da sua vida. É isso que o texto está dizendo. E aí o texto de João 3,17 deveria ser tão famoso quanto João 3,16. João 3,16, que é famoso, que é o versículo que resume muita coisa, mas o João 3,17 também deveria ser tão famoso quanto, porque vai dizer que Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aí já fica claro que Deus não elegeu pessoas para a condenação. Muito pelo contrário, Deus elegeu pessoas para que através de Cristo elas pudessem ter acesso à salvação. Então Deus elegeu a Cristo para a salvação, para que através dele pudéssemos alcançar a salvação, e todos aqueles que um dia fizeram um compromisso em aceitar Jesus pudessem ter acesso à salvação. Tá bom? E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Então a gente está caminhando para uma direção para mostrar que a eleição não seria uma escolha de Deus por determinadas pessoas, mas a eleição se passaria por Cristo, para que a partir do momento que as pessoas entregassem sua vida a Cristo, elas pudessem ter acesso à salvação. Gente, e aí você pode confirmar em 2:8, 3:17 aí do texto, tá bom? Vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele, que foi o texto que nós lemos. Então vamos lá, vamos para o original. O vocábulo grego ágios, santo, significa separado do pecado. 1 Pedro 1:15-16 vai confirmar isso. Então o adjetivo grego amonos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável, como tem lá Filipenses 2:15. Então, esses vocábulos aqui nos ajudam a entender que a eleição é para isso. Deus elegeu o ser humano para que ele pudesse ter uma vida santa e irrepreensível. O que é santo? É separado do pecado. Não é perfeito, tá? Não é no sentido de perfeição, que perfeição nunca seremos. E expressa irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Ou seja, é aquela pessoa em que, mesmo tendo uma vida desgarrada, mesmo tendo uma vida complicada, mesmo tendo uma vida difícil, a partir do momento que ela entra no processo de santificação, de separação do pecado, esse processo a torna inculpável através do sangue de Jesus. Ok? É isso também que nós podemos entender. E a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais quais, né? Você vai ver mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. Isso você vê nesses textos, né? Efésios 4, 22, 25, 28, 29 e 31. Ou seja, é como se ele pudesse mostrar para a gente essa nova vida dos eleitos. Nós fomos eleitos para isso, ok? Para identificarmos que a partir de Cristo
não se tem mais o domínio da antiga natureza. A partir de Cristo, nós temos acesso a uma nova maneira de viver. Nós passamos a enxergar a vida de outra forma. Através de Cristo, nós passamos a experimentar uma nova vida. Então, isso se dá a partir do processo de santificação, de transformação e a partir do momento de entrega a Cristo. Então, isso fica claro no texto aqui para a gente, tá bom? E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Por isso que não tem como viver uma nova vida sem passar por Jesus. Porque quando passamos por Jesus, o Espírito Santo passa a atuar em nós e é Ele que nos dá condições, nos dá capacidade para vivermos de verdade uma nova vida. É através dele que faz isso. Então a finalidade da eleição é apresentar a Deus uma igreja o quê? Gloriosa, sem mácula, nem ruga, mas santa e irrepreensível. Então quando se fala de eleição, se fala desse processo que Deus elegeu para podermos estar diante dele como uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas uma igreja que demonstra a santidade e é irrepreensível. Ok, gente? Então, assim, eleição é uma ação de Deus para mostrar que o ser humano pode escolher ele como Senhor e Salvador da sua vida e, a partir disso, ele experimentar um novo estilo. Mas lembrando, Deus não elegeu grupo de pessoas para determinada coisa e grupo de pessoas para outra. Mas o que Deus elegeu em si foi a capacidade que o ser humano pode ter de escolher Cristo para que através dele pudéssemos ter esta vida. Então quebra-se aí a ideia, né, para que pudéssemos entender que essa ideia de que Deus já determinou, eu acho que isso é muito complicado de se afirmar quando se lê as Escrituras. E aí a gente entra no outro ponto, que de eleição é diferente de predestinação. Predestinação é essa ideia de que você foi feito para algo, ok? Então nós somos predestinados para filhos de adoção. E é isso que nós vamos ver aqui a partir de agora. Que é predestinação. Predestinar significa literalmente determinar antes. Então, a grosso modo, a gente começa a perceber que algumas pessoas fazem uma confusão enorme. Ou seja, determinar algo é muito complicado quando a gente pensa no sentido de que Deus já determinou ou predeterminou quem vai ser salvo e quem não vai ser. Então a gente coloca toda a responsabilidade para a ação de Deus. Uma coisa é, Deus escolheu se aproximar de nós. É uma ação de Deus se aproximar de nós. Deus é que tomou a iniciativa de se aproximar do ser humano. Isso é fato. Mas Deus não se aproximou do ser humano para dizer eu vou condenar esse e eu vou salvar esse. Isso seria, desculpa o comentário, mas seria uma aberração do texto bíblico. O texto bíblico não fala isso, tá bom? Então, predestinação aqui, que significa predeterminar antes, não tem nada a ver com a escolha seletiva que Deus fez. Deus sabe quem vai ser salvo e Deus sabe quem vai escolher ser condenado. Deus sabe. Mas Deus não interfere na decisão do ser humano. Ele sabe quem vai escolher ele e ele sabe quem não vai escolher ele. Ok? Então a ideia de predestinação é isso. E a Bíblia de Estudo Pentecostal, eu estou bem pentecostal hoje, tá, gente? Estou bem pentecostal hoje. Mas as explicações da Bíblia de estudo pentecostal, elas são muito boas, tá? Mas não que eu sou pentecostal, sou batista, deixa claro isso. Mas a Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que nós vimos. Então, eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo. E que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido de Deus. Ou seja, a partir do momento que esse povo vai entrar nesse bloco de que Deus determinou, de que Deus quis, de que Deus desejou para a humanidade,
A partir do momento dessa escolha, vem a predestinação. Ou seja, qual é o meu destino? Não sei se está dando para vocês captar a ideia aqui, gente. Olha só. A partir do momento que eu entro no processo de eleição de Deus, a partir de Cristo, que eu aceito a Cristo, eu vou ter uma consequência disso. Ou seja, qual será o meu destino para isso? Então, se eu não escolho Cristo, qual é o meu destino? Se eu escolho a Cristo, qual é o meu destino? Então, é a predestinação. Deus predestinou a salvação, não predestinou pessoas para irem para o inferno e para irem para o céu. O que já está predestinado desde a fundação do mundo é que a partir de Cristo as pessoas poderiam obter a salvação. Ok? Isso é um fato. Não tem como negar isso. Ah, mas na doutrina tal vai dizer uma coisa, respeita a sua forma de pensar. Ok? Já dizem que a leitura bíblica é polissêmica. Beleza, concordo. Mas é preciso que durante o texto a gente vai descobrindo algumas coisas, tá bom? Então vamos lá. Filhos por adoção. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Você vai ver isso em Romanos 8, 15, 23, 9, versículo 4, capítulo 9, versículo 4, Gálatas 14, 5 e Efésios 1, 5. Então Paulo é o único escritor do Novo Testamento que vai falar sobre essa adoção. E essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecido entre os gregos. Então, no processo judaico não existia esse negócio de adotar, né, de adoção. Mas era uma prática entre romanos e gregos, por isso que Paulo usa, que está pregando para esse povo, está falando para esse povo, foi chamado por Deus para falar para esse povo. Então ele vai usar esse termo. Então, mesmo você sendo filho de adoção, ou seja, você tem um filho legítimo, que é Cristo Jesus, e nós seremos filhos por adoção. Mas isso não significa que temos ou como eu posso falar, nós não temos os mesmos direitos. A partir do momento que nós somos adotados, nós temos os mesmos direitos de um filho. E isso, a lei garante isso. Então, se você for passar aí pelos termos de adoção propriamente dito, a pessoa que é adotada, que recebe o seu nome, ela vai ter o mesmo direito de filho. Todos os direitos serão os mesmos de um filho. Então a mesma coisa se dá nesse processo de filhos de Deus por adoção. Nós somos filhos por adoção de Deus através de Jesus e temos o mesmo direito de filhos, ok? Então vamos ficar adiante. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprova o Pai fazê-la assim em Mateus 11, 26. Gente, quando nós falamos desse processo aqui, desse plano de salvação, Deus já sabia que lá na frente iria existir esse discurso, porque os judeus entendiam que a salvação era só para eles, é o povo eleito, a raça eleita, e que gentios, bárbaros, ou quem não fosse judeu, não ia ter acesso à salvação. Mas ele coloca aqui a gente, é um negócio aí de ser a questão de universal, essa universalização, saiu, glória a Deus, a universalização da salvação. Então não tem como, desde o início, Deus já sabia que isso ia ser palco de discussão, e ele universalizou a salvação, não é para um grupo escolhido, mas para todas aquelas pessoas que um dia tivessem acesso a Cristo Jesus, elas iriam também ser pessoas eleitas. Então essa ideia da adoção que Paulo começou a falar aqui, mostra exatamente que você que não é do grupo judeu, mas Deus vai escolher também vocês. Vocês também são parte da eleição. Deus escolheu vocês para terem acesso à salvação também. Mas como fica? É adoção. É o processo de adoção. E terá o mesmo direito de filhos, ok? E quais são os privilégios da adoção? Deus criou o ser humano para estar em comunhão com ele. Mas o pecado rompeu essa dádiva. Então, se você for lá para o Gênesis, vai ver que Deus criou o homem para estar em comunhão com ele para sempre.
Aí o pecado entra, Gênesis 1, 26, 3, 23, 24, e deturpa isso, distorce isso. Aí vem Cristo, o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Okay? Isso aí é um processo que você já conhece, já sabe, que através de Cristo o Pai já ia reconciliar. Quando Deus criou o ser humano, a gente pode dizer assim, Deus nunca imaginou que o homem... Não, ele já sabia que o homem ia errar. E ele já tinha em mente que através de Cristo, Deus vai reconciliar os homens com ele. Tá? Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia da adoção na sociedade romana, em que o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, recebeu o nome, foi carimbado. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, Romanos 8,17, das promessas a Abraão, Gálatas 3,29, e da vida eterna, Efésios 3,6, Tito 3, versículo 7. Então a gente começa a perceber aí que esse processo se dá e mostra, na verdade, que esse sistema de adoção me passa a ter esses mesmos direitos. Tá? E aí a gente chega no terceiro ponto, que é a ideia da sublimidade do propósito divino na predestinação. Uma coisa, você já tem consciência, né, da eleição, da predestinação, o que é isso, que termos definem, mas aí a gente fala um pouco da sublimidade do propósito divino nessa predestinação. Então vamos lá. Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam-se de seus maus caminhos. Atos 17 e 30. Eu estou colocando isso para reforçar, tá, gente? A gente precisa reforçar isso, senão a gente cria uma doutrina, cria um discurso que não está condizente. Deus predestinou a salvação. Tá? Então a predestinação tem uma relação muito grande com a salvação, mas Deus não predestinou pessoas. Ou seja, se eu digo que Deus predestinou pessoas, eu estou dizendo que Deus criou um ser humano que ele, por mais que ele faça, ele não vai ser salvo, porque ele está predestinado à condenação. E aquele, por mais que ele erre, é igual a pessoa diz assim, mas se você é predestinado, você pode até sair, viver a vida do jeito que você quiser, porque faltando alguns minutos para a vida eterna, Deus vai dar um jeito para que você aceite Jesus. Isso é, digamos assim, uma aberração, né, de um texto. Não é isso, tá? Deus, aquelas pessoas que já estão, se a gente for partir do pressuposto que Deus criou pessoas para condenação e Deus criou pessoas para salvação, não faz sentido nenhum a gente continuar vivendo. Para quê então? Por que está dando essas oportunidades todas então? Por que a gente está vivendo aqui no mundo se já está tudo pré-determinado? Não faz sentido isso, tá bom? Então, nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Se você ler Atos capítulo 4, versículo 28, Romanos 8, 29 e 30, 1 Coríntios 2, 7, Efésios 1, 5 e 11, você vai ver que essa expressão de predestinação não faz nenhuma referência à condenação de pecadores. Então, gente, vamos ler. E aqui você tem, portanto, não houve uma dupla predestinação em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. A predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus segundo a presciência divina. Essa presciência significa Deus já sabe antes quem é que vai escolher e quem não vai escolher. Deus já sabe antes quem são aquelas pessoas que vão entregar a vida a Ele e outras não, mas Ele não interfere nisso. Ele não diz assim, eu criei esse para ser condenado e esse para ser salvo. Só é ler. Tá? Só é ler os textos, tá? Efésios 1, 4, 5 e 1 Pedro 1, 2. Então a predestinação bíblica diz respeito à salvação. Deus predestinou a salvação. Desde o início, a predestinação está ligada à salvação. Tá bom? Predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e definir o destino dos crentes estava estabelecido. Tá bom? Então isso é predestinação. Antes de Deus criar qualquer coisa,
o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Olha só isso, gente. Olha o que isso está querendo dizer. Vou ler de novo. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Ou seja, Deus já sabia que ao criar o mundo, ao criar todo esse processo, ele já tinha um plano de remir a humanidade, definir o destino das pessoas que através de Cristo elas iriam ter. Okay? Então isso é muito claro aí em relação a essa definição. Efésios 1, 4 e 5. Tá bom? Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus. Efésios 2, versículo 4 e versículo 8, que nós vamos ter tempo para diluir isso. Então, a predestinação não se refere à condenação, mas à salvação de pecadores. O ato de prover a salvação está diretamente relacionado ao amor de Deus, e isso fica muito claro aí em relação aos textos sagrados, tá bom? E para a gente concluir, eu queria passar aqui para vocês essa afirmação aqui, né? Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores. Desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo, Deus elegeu e predestinou os que creriam e perseverariam na fé a viver em santidade, receber a filiação divina e a desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Então, aqui sintetiza tudo aquilo que nós falamos aqui a respeito desses dois assuntos importantíssimos, né, de eleição e predestinação. Eu queria deixar aqui um livro bem antigo, gente. Esse livro é da editora Mundo Cristão. Eu acredito que você encontra esse livro aí em PDF. Eu nunca procurei, esse livro é muito antigo. Para você ter noção aqui, a primeira edição dele foi de 1989, mas ele é muito atual. O livro é Predestinação e Livre-Arbítrio, da editora Mundo Cristão. É quatro perspectivas sobre a soberania de Deus e a liberdade humana. Está aqui, ó, para você. Predestinação para você ver aqui. Dá uma pausinha aí para você ver. Esse assunto aí serviu de base para a gente fazer esse estudo de hoje. É um livro assim sensacional, atual. Claro que existem outros, mas esse aqui eu achei assim melhor para a gente entender essa ideia de predestinação, livre-arbítrio, eleição, como é que se dá isso. Tá bom? Uma outra coisa também é que quando fala de predestinação e livre-arbítrio, tem dois autores que fundamentam isso, né? As pessoas acham assim, Calvino fez a doutrina da predestinação e Armínio criou o arminianismo, que é a ideia do livre-arbítrio e tal. Não existe uma guerra entre predestinação e livre-arbítrio, gente. Não existe. É bom deixar claro, não existe essa briga. Predestinação, só existe essa briga porque as pessoas não compreendem o que é predestinação. A partir do momento que elas compreenderem o que é predestinação, elas vão entender que não existe essa ideia de briga. Ou você é predestinado ou existe livre-arbítrio. Porque a predestinação não está ligado à pessoa. A predestinação é para a salvação. Não tem nada a ver sobre escolhas que Deus escolheu alguns para ser salvos, para ser condenado. Então nem precisa, aí já quebra de vez aí essa ideia. Então eu queria dizer isso na sua conclusão, deixei para dizer isso na conclusão, para a gente acabar com essa guerra, porque se a gente não entender o que é predestinação, a gente sempre vai achar que tem duas opções, predestinado ou livre-arbítrio. Não tem nada a ver isso. Então foi isso que nós acabamos de falar aqui. Valeu, gente? Obrigado aí. Você tem todo o direito de discordar em Cristo, mas nós acreditamos assim dessa forma e somos crentes e irmãos em Cristo Jesus, tá bom? Valeu, galera. Obrigado aí. Deus abençoe a todos. Até a próxima aula, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.